Senhora presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu antes de iniciar quero fazer só duas referências aqui. Uma diz respeito aos policiais civis que estão na área como escrivães da Polícia Civil, passaram num concurso em 2018 e estão aguardando até hoje para serem nomeados. De 45 mil inscritos, passaram 400. E esses 400, inclusive, estavam hoje aqui, parte deles em frente à Assembleia Legislativa, reivindicando, deputado Russen, que o governo possa nomeá-los. Nós sabemos da necessidade que tem a maioria dos municípios de terem a presença do escrivão. Aliás, a Polícia Militar tem dito muitas vezes que faz, por vezes, prisões e leva as pessoas que estão detidas até o cartório e fica a esperar 4, 5 horas porque não há escrivães suficientes. Bom, dito isso, eu quero também fazer aqui um questionamento a respeito do que está acontecendo no Estado do Paraná com as terceirizações. Duas delas nos chamam a atenção. A primeira, quando o governo do Paraná fez uma terceirização para 13 empresas que ganham dinheiro com a contratação de mão de obra nas escolas estaduais. Deputado Arilson, estive em Cianorte, em Maringá, Paranavaí, várias outras cidades do Noroeste, e nessas cidades fui em escolas. Algumas dessas escolas não têm o número suficiente de pessoas para atender na limpeza, no pátio e na cantina. As pessoas são contratadas por essas empresas. Aliás, Cianorte fez greve, ficaram 2 meses sem receber, da empresa chamada Speciale, ou Speciale. Os nomes que eles inventam são nomes de fantasia. New Life, APA, Soluções, Orbank, Outpar, ou Outpar, Soluções, que não soluciona nada. Empresas que foram contratadas pelo governo do Estado por 422 milhões de reais para um ano, quase R$500 bilhão, e que fez com que nós tivéssemos 12 mil ou 10 mil PSS demitidos. Essas empresas que, na verdade, acabam sendo empresas que mais incomodam do que resolvem o problema, são as empresas que hoje são responsáveis pela contratação desses funcionários e que algumas já estão dizendo que vão demitir porque haverá redução no tamanho que tem as escolas ou no porte das escolas. E, na sequência, também conversamos com muitos diretores e funcionários de escolas que, quando veio o novo ensino médio, entenderam que poderiam ter aqueles 3 cursos para fazer a qualificação, são cursos técnicos, porque achavam que com isso iriam abrir vagas para os seus professores. Alguns deles, inclusive, fizeram um dos cursos, que é o desenvolvimento de sistemas, durante meses elaboraram o curso. Esses professores hoje, deputado Homero, estão a ver navios, porque elaboraram o curso e quando chegou na hora de fazer a contratação, aqui eu já falei sobre o assunto, o governo do Estado fez uma contratação no pregão 980-2021, pela Unicesumar. A Unicesumar arrematou 27 lotes por R$38 milhões e 400 mil reais, e aí começa o problema. Porque a Unicesumar dizia que não havia, aliás, o Estado dizia que não havia profissionais habilitados. E a Unicesumar justamente ganhou para colocar profissionais habilitados. Acontece que os cursos técnicos, agronegócio, desenvolvimento de sistemas, eles estão sendo ministrados por um professor, que fica em Maringá, e por monitores que deveriam ficar dentro das salas de aula e que deputada Vitória, a Unicesumar deveria contratar. Só que a Unicesumar não está contratando monitores. Esses monitores não precisam ter nenhuma qualificação universitária, nenhuma formação, inclusive na área. São pessoas que ficam nas salas de aula, alguns deles são bastante jovens, que devem tirar dúvidas, mas que nem eles sabem exatamente a disciplina que está sendo dada, porque não tem formação naquela disciplina. Então, a menina ou o menino, porque são meninos e meninas de 20 anos, que terminam o ensino médio, vão para dentro da sala para fazer o acompanhamento da aula de desenvolvimento de sistemas.
Pressupõe-se que conheçam, mas não conhecem. A maioria das escolas que eu visitei, e acho que os senhores deputados e as senhoras deputadas também visitaram, não tem monitores. Tem 5 horas de aula sequencial, aquela aula que é feita uma após a outra, né, que eles chamam, tem um nome específico para a aula, mas 5 horas de aula os alunos ficam em frente a uma tela, uma televisão, com uma pessoa que deveria ser monitor para tirar dúvidas, mas que não sabe o que está sendo dado, porque ela também tem dúvidas, que ganha entre R$ 296 e R$ 696 reais por 20 horas, e que fica ali depois sem saber dizer aos alunos, quando tem dúvidas e termina a aula, como explicar. Na verdade, é um engodo que o governo está fazendo. O governo inventou essa história, contratou o Unicesumar. O Unicesumar está tendo um professor para 20 turmas, o que dá em média 700 alunos por professor. Nós fizemos aqui um pedido, e estamos já há 15 dias, estamos esperando que venham nos próximos 15 dias, para que nós tenhamos o contrato da Unicesumar com o Estado. Porque as tais aulas que são feitas, aulas síncronas, são feitas, como eu falei, por um professor que fica, aliás, Ponta Grossa também, deputada Mabel, a senhora que tem acompanhado, Ponta Grossa está no mesmo problema. Aulas que não são dadas porque não tem monitor. E aí agora inventou, um dos núcleos que eu visitei, inventou a seguinte história: se não tem monitor, coloque professores para acompanhar. Professor não é para acompanhar essas aulas. O Unicesumar está ganhando porque o pregão 980-21, ela arrematou os 27 lotes. A Unicesumar arrematou os 27 lotes por R$ 38.400.000 reais que ela vai receber, para colocar monitores que recebem, como eu falei, de 296 a 696 reais, e que não tem monitores na sala de aula. Aí eu chego lá em Cianorte, senhores deputados que são daquela região lá, da mesma forma fui em Maringá, num dos maiores colégios de Maringá, e havia uma quantidade grande de alunos nos corredores. Eu perguntei ao diretor por que não estava tendo aula. Falou, porque o monitor não está vendo já desde o início, não temos monitores. Ora, se não tem monitor, se depois de 30 dias, o contrato foi feito já em janeiro, mas depois de 30 dias não conseguiram contratar os monitores por R$ 296 reais, uma fortuna que a Unicesumar está pagando, senhores deputados e senhoras deputadas, uma fortuna, R$ 600 reais. Se não tem, o que o Estado do Paraná está esperando para romper o contrato? Porque já houve um pedido da APP, inclusive, para que os contratos feitos com o Unicesumar sejam acompanhados e, se for o caso, para que esse contrato seja rompido. Por quê? Porque não é possível, deputado Russen, que alguém contrate por esse valor, 38 milhões de reais, uma empresa que coloca um professor para que tenha 20 turmas com 700 alunos, ou seja, paga uma miséria, deputado Evandro, para esses professores, e coloca um monitor que não tem sequer, muitas vezes, as condições de tirar dúvidas e de vir para a sala de aula. Então, nós estamos vendo uma cena de horror. Uma série, inclusive aqui em Maringá, o senhor que é da região, Maringá, Cianorte, Paranavaí, Guarapuava, todas as escolas, aqui em Curitiba, todas as escolas que eu estou indo, dia sim, dia não, o monitor não está na sala de aula, os alunos ficam sem ter absolutamente nada para fazer, porque não dá para se esperar que 30 alunos fiquem durante 5 horas em frente a uma televisão, assistindo aulas dadas a partir do laboratório do Unicesumar em Maringá, sem ninguém, doutor Batista, para eles tirar as dúvidas. E aí fica a pergunta, como é que vão ser dadas as notas se não se sabe qual é o acompanhamento que os alunos estão tendo? Como é que vão ser dadas as presenças se o monitor não está na sala de aula? Ah, diz que agora é para dar presença para todo mundo. É o me engana que eu gosto. Todo mundo tem presença, independente de ter tido aula ou não. Bom, não teve aula. Como é que tira dúvidas sobre os conteúdos que foram dados se não teve aula, não esteve na sala de aula? Como é que faz conselho de classe? Eu espero, e nós aqui tivemos um entendimento com o líder do governo, e
Vossa Excelência tem 1 minuto para concluir o raciocínio. Nós aprovamos aqui o pedido de informações que foi como expediente para que nos tragam o contrato aqui. É preciso que a gente veja esse contrato, porque ninguém conhece o contrato. Ninguém conhece o contrato. E aí continua essa história, como eu falei, do me engano que eu gosto. Aluno que faz de conta que tem aula, Unicesumar que faz de conta que ensina, ninguém sabendo absolutamente nada, presença para aqueles que não aparecem, e depois, no final das contas, aluno fazendo curso técnico, de técnico não tem nada. Eu quero aqui também encerrar dizendo que nós temos uma categoria, senhores deputados, que majoritariamente é mulher. São professores, são enfermeiras, são professoras, são enfermeiras. Categorias que têm majoritariamente mulheres. Pois são essas categorias que hoje estão sendo as mais maltratadas. Então, se a gente quer homenagear as mulheres, não entregue flores, não dê bombom, não faça discurso, pague salário digno. Eu acho que é a melhor homenagem que nós podemos ter a qualquer pessoa, inclusive as mulheres. Obrigado, senhora presidente, senhores deputados.